Meu Deus, quase 200 pessoas. Tive que ser rapidinha. Errei uns nomes aí, mas tá tudo bem, pelo menos, né. Gente, eu não sei, não me é a Ana Cris tá aí. Ai, Ana Cris. Oi, Ana Cris. Tu tá aí, amiga? Que bom, porque, ah então, vai poder gravar para nós, Ana Cris. Ai, que bom, que bom. Então ótimo. Gente, boa noite, boa noite. Hum. Rapidinho perguntar, deve ter gente que não me conhece aí, então vou ter que contar rapidinho a minha história. Pessoal que tá muito baixo o áudio, gente? Como é que tá o som aí? Como é que tá a situação? Tá, aumentei um pouco mais, melhorou? Tá bom agora? Ótimo. Então, vou contar rapidinho a minha história, tá? Entrei na Mary Kay fazem quase 6 anos, tá? Uma época da minha vida complicada, difícil, dolorida, que já passou, ficou para trás, graças a Deus, né? Mas na época tava lisa, lesa e louca, tinha recém me separado, tinha fechado a minha escola de dança também, eu dava aula de dança. Estava trabalhando em casa porque a situação financeira estava bem precária, bem difícil, autoestima lá 10 palmos abaixo da cola do cachorro, né? Muito, muito mal, numa fase bem pesada da minha vida, né? Eu queria melhorar minha aparência, sou uma pessoa que tem uma pele sensível, alérgica, e não é qualquer coisa que eu posso colocar na minha pele. Então, eu fui procurar uma dermatologista para buscar algum tratamento, né? E então, o que que aconteceu, né? Eu cheguei lá, ela fez um orçamento que não cabia no meu bolso de professora de dança, né? E eu voltei para casa bem chateada. Foi coisa de 2 dias depois, uma colega minha de dança, a Amanda, me ligou e me ofereceu uma facial, disse que queria vir aqui em casa me oferecer uma facial, né? Então, eu deixei ela vir, ela fez uma facial completíssima, me mostrou tudo, toda a linha Time Wise, na época tinha só a linha Time Wise, né? E, e toda a linha de maquiagem, e eu adorei tudo, né? Queria tudo, porém eu tava mal de grana, né? Então, ela me ofereceu a oportunidade de negócio para poder consumir os produtos com desconto. Entrei, foi por esta razão, né? Não acreditava que podia dar certo o negócio, que poderia vender, que poderia viver disso, muito menos, né? Mas eu tinha gostado dos produtos, então eu queria consumi-los, né? Acabou que eu comecei a usar e as pessoas começaram a observar a mudança na minha pele, e eu comecei a ver que era muito fácil vender os produtos, e acabei vendo que era uma segunda renda, digamos assim, né. Também foi importante, porque eu precisava, de tempo e qualidade de estar mais próxima do meu filho, e organizar melhor os meus horários, né, porque com a dança eu trabalhava muito, e para poder sustentar a casa, enfim, né. Então eu pude diminuir o ritmo da dança, aumentar um pouco o ritmo com Mary Kay e contrabalançar isso, né. Introduzir Mary Kay para contrabalançar isso. Passei durante 3 anos, sem foco, focando muito na dança ainda e um pouco em Mary Kay. Mary Kay era realmente, durante esses 3 anos, foi um bico para mim. Não foi, não levei, durante 3 anos, não levei Mary Kay a sério, né. Fazia dança e fazia Mary Kay, mas meu foco estava muito mais na dança, né. E depois disso é que como eu também já estava até aqui, né, de da dança, enfim, não estava feliz, com o retorno que eu estava tendo, com os resultados, né. Então eu resolvi focar em Mary Kay, foi quando eu resolvi ir no seminário, 2012, e de lá voltei determinada a ser uma diretora, me formei diretora em 2013, me formei e gosto de repetir sempre isso, com 10 pessoas no time, né, aliás, entrei em qualificação com 10 pessoas no time, me formei com uma unidade bem fraca, que fazia ali os 10.000 pontos cravadinho, né. Durante o ano de 2013 trabalhei, hã, bem
focado em buscar pessoas enfim, né, as minhas tops e tal. Sabia que eu tinha que continuar trabalhando, não descansei, não tive diretorite, segui focada trabalhando em 2014 e, aliás, 2013, né, 2014, fui no meu segundo seminário disposta a fazer daquele ano um ano de excelência, né, e foi o ano que eu conquistei, junto com a equipe aí, o carro rosa, né, conquistamos corte das unidades, conquistei corte de vendas pessoais diretoras, né. Hoje eu estava postando lá no grupo o ranking, né, e mostrando para elas que tem muitas que já estão a caminho da corte, e coloquei lá para elas a pontuação que elas teriam que fazer para estarem dentro da corte. Não é nada absurdo, é extremamente possível, plausível, né? E eu espero que elas realmente aproveitem isso, porque é um momento, nossa, ímpar, né? É maravilhoso. A Karina estava lá comigo também, no palco do seminário, na corte, no coquetel da realeza. É um momento que tu te sente assim, ó, não tem, né, Karina? Não tem. Tu sente assim, nossa, né, a rainha mesmo, né? É tapete vermelho e tal. A Josefina também. A Josi também estava lá, né? A Josi foi top 9 Brasil, né? Tenho muito orgulho de ter ela na minha equipe, né? Muito, muito legal. Então, todo mundo merece fazer isso. E é facinho da gente fazer isso. É só trabalhar, né? Focado em fazer isso acontecer. Mas assim, ó, esse treinamento, na verdade, ele é um treinamento bem antigo, um treinamento que eu reciclei ele, né? Que eu dei esse treinamento, acho que nos primeiros anos que eu comecei a dar treinamento online, e dei uma reciclada nele, porque ele é muito pertinente, assim, muito, muito atual, e tem tudo a ver com o momento que eu estou passando e redescobrindo aí, né? E eu vi, durante a semana passada eu dei aquele treinamento sobre inícios, né? E durante a semana eu vi lá no grupo Treinamentos Online, muita gente falando, se queixando, né, de certa forma, de que as coisas não andam muitas vezes como a gente quer, né? As coisas não acontecem como a gente quer. E casualmente, essa semana, eu e a Karina aí, né, fizemos parte de um curso onde o tema era exatamente esse, por que as coisas não estão como eu gostaria que estivessem, né? E então esse tema ele tem sido bastante recorrente na minha vida, né? E como eu vivencio essa questão de trabalhar minha mente para obter o sucesso já há bastante tempo, eu estou há quase 6 anos na Mary Kay, faz pelo menos 4 anos que eu trabalho com técnicas e com mentalizações, com oração. Eu acredito muito no poder da oração, né? Porque a oração é algo que nos conecta a Deus, né? E para mim, tudo muito semelhante. O comando que tu dá para a tua mente, na verdade, é um comando que tu faz para despertar internamente o teu Deus, né? A tua força divina. E isso altera toda a tua realidade, né? E é acreditando nisso que muitas coisas na minha vida mudaram muito, né? É diferente do coach, né? Porque o coach é uma técnica, né? E a gente vai aprendendo, né? Essas técnicas de coach para conduzir melhor as questões de liderança e tal. Mas isso tem muito mais a ver com a nossa força interior, né? Então, são questões que, para mim, não é só a mente, né? Só a mente que atua, mas é um conjunto de coisas que determina a nossa vibração, a nossa energia, né? E aquilo que a gente irradia para as pessoas é aquilo que a gente recebe de volta, né? E, gente, eu quero primeiro, assim, antes de começar também, eu quero agradecer imensamente os feedbacks que eu tenho recebido de várias pessoas. Assim, ontem eu encontrei uma DIC
ela está no 3º mês de qualificação dela, e ela disse que ela assistiu um treinamento meu no 1º mês, ela estava desesperada. Aliás, ela antes de entrar em qualificação, ela disse que ela não ia entrar em qualificação, porque ela estava com 10 pessoas, né? E que ela assistiu, a Andréia, tá aí, Andréia, que ela assistiu, então, um treinamento e que naquele treinamento eu falei que na qualificação não é o time que tem que ser forte, é a gente que tem que ser forte. E ela escutou isso e isso determinou para ela que ela seria forte, que ela faria a qualificação dela, e ela resolveu, decidiu a partir daí entrar em qualificação com 10 pessoas, que foi exatamente a mesma coisa que eu fiz. E ela está no 3º mês fechando a qualificação. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, sabe? E eu vejo, além, né, da Andrea, eu vejo outras pessoas me dando feedback, dizendo que mudou a maneira de ver o negócio, de fazer as coisas, de que as coisas mudaram para elas, né? Então, isso, gente, isso não tem preço, tá? Isso é fantástico, é maravilhoso. É por isso que eu tô aqui, é por essa razão, né? É claro que eu penso assim, que bom que eu estou fazendo por muita gente. Às vezes, aquilo que eu tento fazer pela minha equipe, nem sempre dá, né? Nem sempre as pessoas perto da gente são tão receptivas quanto as pessoas que estão longe, né? A gente chama isso até de ruído branco, né? O professor Adilson, que está dando um curso aí para nós também, chama isso de ruído branco. Aquilo que a gente fala para a equipe da gente, como é a gente que está falando, parece que, né, não entra. E outra pessoa pega e fala a mesma coisa e encaixa perfeitamente, né? Então, santo de casa não faz milagre, mas eu acho que faz, acho que faz. Acho que tem um momento que a pessoa vai estar com o coração e a mente aberta e que aquilo vai acabar entrando no coração e na mente dela e ela vai acabar transformando a vida dela, porque não a gente fala essas coisas e faz tudo que faz pela equipe e pelas outras pessoas, porque a gente acredita, né? E a gente quer realmente que a pessoa se dê bem, né? Então, eu espero sinceramente que se elas não ouvirem de mim, né? E se isso não for o suficiente, que elas ouçam de alguém e que realmente essas palavras façam toda a diferença na vida delas, né? Porque transformar a vida da gente para melhor é para isso que nós estamos aqui, né? Então vamos lá, vamos começar. Que esse treinamento ele é baseado nos ensinamentos do Napoleão Hill. Eu andei lendo alguns livros, né, dele e tal. Isso já faz um tempão. Naquela época eu anotei algumas coisas que eu achei importante para reproduzir para vocês, né, enfim, né. Então, a primeira coisa a refletir aqui, né, vamos refletir sobre isso, né? A gente precisa planejar o nosso negócio, se preparar com fé, proceder com otimismo e se dedicar com persistência. Essa é uma frase, né, que a gente precisa ter ela em mente sempre, né? Que é preciso, antes de qualquer coisa, que a gente tenha um propósito de vida, né? Alguma coisa que a gente precisa fazer, que a gente queira fazer, para deixar a nossa marca, né? E isso muitas vezes não está definido, não está claro na cabeça das pessoas, né? Às vezes a falta de propósito nos faz ficar vagando por aí, né? Então, quando a gente define esse propósito, né? E se prepara com fé, procede com otimismo e persiste, com certeza essa trajetória vai nos levar ao sucesso, né? Então, quando uma porta se fecha, outra se abre, né? Mas a gente tem uma mania horrível de ficar prestando atenção na porta fechada, né? A gente levou um portaço na cara. Sabe como é? Isso na vida acontece, né? A gente leva uns portaço na cara, né? Tá, pá, né? Fechou a porta, né? E aí tu fica ali grudada naquela porta, olhando, puxa vida, a porta fechou, que droga! Chora, se escabela, né? E não percebe muitas vezes que abriu-se uma janela, né?
que a porta fechou, uma porta fechou e outra se abriu logo ali do lado, ou uma janela se abriu, né? A gente não se dá conta disso. E a gente não se dá conta disso porque a nossa atenção está voltada para a porta fechada. A gente não consegue, né? Olhar em volta e tirar proveito dessa situação, né? Então, quando alguma coisa ela não sai como a gente gostaria que ela saísse, né? Pode ser que este não seja o melhor caminho. Eu costumo dizer que, por pior que seja, é o melhor. Dá para entender isso? Assim, aquela velha história, né? Que Deus não te tira as coisas, Ele te livra das coisas. Muitas vezes a gente acha que aquilo que está acontecendo é terrível, mas poderia ser bem pior, sabe como é? É assim, na verdade. Vamos dar um exemplo, né? Tá bom, vou travar o chat então, um pouquinho, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, aquela pessoa que tu conversou, que tu explicou o negócio e que quando tu vê ela entra com outra pessoa, tá? Comigo já aconteceu isso incontáveis vezes, tá? Eu nunca entrei no espaço da discussão com a colega, de regra de ouro, de não sei o quê, porque o que que eu penso? Eu penso que essa pessoa não era para mim. Eu penso que se eu conversei com a pessoa, me dei o trabalho, fui lá, expliquei o negócio, né? Dispus o meu tempo, investi tempo, né, nessa pessoa, fui lá, tarará. E mesmo assim, ela resolveu entrar com outra pessoa, não era para mim, né? Eu acho, eu vejo assim, que eu penso que Deus está me livrando de uma bomba muitas vezes, sabe? Porque não era para mim, era para outra, né? E ao mesmo tempo, normalmente eu tô certa, porque depois eu fico sabendo, né, das coisas, de como é que foi, como é que é a pessoa, como é que foi, o que que aconteceu, e a gente vê que realmente estava certo, que a pessoa é muitas vezes uma mala sem alça, como a gente diz aqui no sul, né, sem rodinha, uma chata, que só incomoda e dá trabalho, né? Então, eu digo, ok, obrigada, senhor, né? E quando é pra gente, ela acaba vindo, né? Tudo que é pra gente acaba chegando na porta da gente. Ontem a gente falou sobre isso também num curso que eu fiz aqui, um evento da Mary Kay, né? Que é exatamente assim, tudo que é para nós acaba chegando na nossa porta, né? Às vezes a gente gosta muito e às vezes a gente não gosta, mas mesmo que a gente não goste, chegou na nossa porta, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, certo? Então a gente precisa aprender a ver as oportunidades disfarçadas nesses contratempos, né? Porque sempre é uma oportunidade, no mínimo uma oportunidade de aprendizado, né? Então, eu peguei aqui alguns trechos das conversas lá no grupo, tá? Então, uma pessoa, que eu não vou citar nome, né? Porque não interessa, interessa o conteúdo, né? Das queixas, digamos assim, né? Tá faltando, como disse a Diri, só um ponto que eu não estou conseguindo achar. E não estou podendo participar dos cursos online. Poxa, sempre tem curso para fazer aqui, ou sessão, pois até a meia-noite, às vezes, elas me chamam. Glória a Deus, nas vendas estou arrasando, mas nos cadastros, né, tá ruim, certo? Aí outro, né? Não, outro não. Aí eu digo, né? Se tu tá arrasando nas vendas, tá? Tá fazendo sessão, tá fazendo abordagem, tá fazendo facial e tal, tá ganhando dinheiro com o negócio. Se as pessoas estão vendo que tu tá ganhando dinheiro, tu tá lucrando com o negócio, elas certamente vão querer fazer o que tu tá fazendo, né? E se isso não tá acontecendo, duas coisas podem tá rolando, né? Vamos dizer. Uma, tu não tá falando sobre oportunidade, né?
Aí é que nem a Josi, né? A Josi, ela adora vender. Ela gosta tanto de vender que ela esquece de vender oportunidade, né? Então, e ela vende muito. Aí tu podia perguntar, mas por que a Josi, que vende muito, que é top 9 do Brasil, seminário 2015, né? Não tem tantos inícios? Porque o foco dela é a venda. Ela não vende a carreira. Talvez porque ela não saiba vender a carreira, né? Mas ela não coloca foco nisso e isso acaba não acontecendo. Muitas vezes a pessoa até quer aquilo ali, mas como tu não falou nada, ela também assim, tá, não vou falar nada, não vai nem perguntar. Lá uma que outra pega e pergunta, poxa, eu gostaria de fazer isso também, né? Então, ou tu pode não estar falando, vendendo a oportunidade junto com a venda, ou tu estás falando, tu tá tendo uma linguagem não adequada. Tu não está conseguindo atrair, seduzir, sabe? Tu não está tendo uma clareza, não está seduzindo com a tua linguagem, certo? Ou seja, não está conseguindo vender a carreira, certo? Então, das duas, uma. Ou tu não estás falando sobre ela, teu foco está só na venda do produto e não está na venda da oportunidade, ou o teu diálogo está muito defasado, não está sendo atraente e tu não está conseguindo seduzir as pessoas, encantar as pessoas o suficiente para fazer com que elas queiram aquilo que tu tem. Tá? Vocês estão entendendo? Tá, vou travar o chat, mas eu quero saber se vocês estão entendendo. Sim? Ok, tá. Então eu vou travar o chat de novo, tá? Se bem que, olha, gente, vou dizer que essa coisa de travar a internet não tem nada a ver com o chat, tá? É a conexão ou o próprio PC de vocês, né? Que dependendo da engrenagem aí da máquina, trava mesmo, tá? Então, tem que fechar isso sim, tá? Se vocês tiverem outras janelas abertas, fechem, que daí melhora, certo? Então, a gente precisa também observar as vantagens que a gente tem nessa má situação, pensar melhor, né? Bom, ele disse que ele não está conseguindo fazer bons inícios, não está fazendo inícios, mas ele está vendendo, né? Então, se ele está arrasando nas vendas, isso é bom também. Procurar fazer o ajuste de linguagem, procurar perceber onde é que está a falha para poder consertar, né? E continuar fazendo as vendas, porque é através da venda do produto, através do contato com as pessoas, quanto mais contato nós tivermos, melhor vai ser, né? Até esse ajuste acontecer, né? E tu poder realmente atrair, ser atraente o suficiente para as pessoas quererem fazer o que tu faz, certo? Estabeleça o que você quer alcançar e crie um plano de ação para chegar onde você quer, tá? Então, a gente precisa estabelecer esse plano de ação e saber aonde eu quero chegar. Mensurar os resultados, né? Tá dando certo, não tá dando certo, aqui eu continuo, aqui eu não continuo, certo? Para que tu possa chegar onde tu precisa. Outra frase, outro diálogo lá do grupo, né? Eu também enfrento esse tipo de problema. Logo, minha cidade é bem pequena, 13 mil habitantes. Fui a primeira consultora aqui. Tenho 2 iniciadas e mais 3 fora da cidade. Mas só essas 2 desenvolvem. O que fico triste e feliz, mas queria ser aquela top em inícios. Também não sei o que falta em mim. Aí a gente vai, né, para as questões da mente. Se a gente for analisar aqui, né, olha, enfrento esse tipo de problema. Eu também enfrento esse tipo de problema. A minha cidade é pequena, né? Só tem 2 iniciadas. Essas 2 se desenvolvem. Ela fica triste e feliz ao mesmo tempo. Mas ela queria ser top em início. Mas ela não sabe o que falta nela, né? Então, eu diria assim, que como é que essa pessoa está alimentando a mente dela, né?
Se nós somos aquilo que nós pensamos, como é que essa pessoa está alimentando a mente dela? Tudo que nós somos surge com os nossos pensamentos. Com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa, a gente acaba fazendo o nosso mundo. E, gente, isso é tão certo, que é tudo que a gente pensa, fala e sente, acaba se tornando a nossa realidade. Então, enquanto ela pensar, eu tenho dificuldade em iniciar. Iniciar é muito difícil. A minha cidade é muito pequena. Eu estou triste e feliz ao mesmo tempo. Não definiu, né? Ela não sabe se ela se alegra ou se ela, né, fica triste, né? Mas o principal é eu não consigo. É difícil. É complicado, né? Tudo isso são estímulos que tu tá mandando para tua mente e a tua mente vai acreditar. E o que a tua mente vai fazer? Ela vai te gerar situações que confirmem isso, né? É o caso do outro lá, né? Vai na sessão, arrasa nas vendas, mas nunca consegue encontrar alguém que tenha o perfil adequado para entrar no negócio. Porque mais adiante ele fala que as pessoas não têm dinheiro, né? Então, que tipo de estímulo e que tipo de vibração, de energia, de comando tu tá dando para a tua vida, né? Através do teu pensamento, daquilo que tu fala, daquilo que tu escreve, né? Isso tudo está sendo sentido lá fora. E é o que a vida está te mandando de volta. É o que Deus está colocando no teu caminho, né? Mas Deus está colocando no teu caminho porque é isso que tu está pedindo, né? Se tu afirma que é tudo difícil, o que vai vir para ti? Facilidades? Não, né? Acho que vai vir bastante dificuldades, né? Aí outra, eu também sei que os nãos não são para mim. Os nãos, quando a pessoa diz não, ela está dizendo não para ela, não para o negócio, enfim, ela não está dizendo não para ti, né? Ela sabe disso, certo? Mas acho que devo estar errando em algo, porque eu faço muitas sessões por semana, eu estudo o meu negócio, eu sou sempre estrela, desde que comecei. Ao todo tenho 3 trimestres e dos 3, 2 eu fui esmeralda. Não sei por que é tão difícil iniciar para mim. Pois é. Por que é tão difícil iniciar para ela, gente? Não será porque ela pensa que é difícil? Porque veja, né? Vê se é coerente isso, a pessoa. Ela fecha a estrela, ela tem sucesso, ela faz sessão, ela fecha a estrela esmeralda, então ela está tendo uma renda boa, né? Relativamente boa, certo? Então, se ela não está conseguindo fazer início, é porque ela está se colocando esse limite nela, né? Ela está acreditando que iniciar é difícil. E, gente, isso é batata. A gente acreditar é o que é, tá? Então, a nossa realidade, a gente precisa ver a realidade da gente como um espaço vazio. Você consegue visualizar isso? Tá? Vocês conseguem visualizar isso? A nossa realidade imagina, é um espaço vazio, certo? A gente vai preencher essa realidade com tudo o que a gente pensa. Consegue entender isso? O que a gente percebe ser verdade, em parte, é uma projeção daquilo que a gente acredita, certo? Então, se tu tem um dia inteiro pela frente, quando tu acorda, certo? O que tu faz? Tu projeta o teu dia, tu pensa ele, né? Como é que tu faz? Ou tu simplesmente deixa acontecer, não planeja nada, né? O teu dia, ele é reflexo de como tu acorda muitas vezes, né? Sabe aquele dia que tu acordou, levantou da cama, deu um topaço com o dedinho mindinho, aquele dedinho sem vergonha, que ele sempre acha os, né? Os bicos de canto, como eu digo, né? Aquele dia
né? Aí tu acorda assim já furiosa. Poxa vida, ai meu dedo, parece que tudo dá errado, né? Uma coisa atrás da outra, porque é uma vibração que tu emitiu, já acordou com raiva, já, sabe? Já tropeçou, já, e aí tudo vem, dói demais, né? Dói demais. Tudo vem a contribuir, mas que droga, é tudo uma droga, né? E exatamente assim que acontece, certo? Ao passo que se hoje eu dei um topaço, eu tô falando do dedinho porque eu dei um topaço com o dedinho, mas eu tive uma atitude diferente. Eu comecei a rir, né? Dói, gente, como dói, né? Mas eu comecei a rir, eu digo assim, mas por que é sempre o infeliz do dedinho minguinho, que ele acha os cantos? Impressionante como ele acha os cantos. E eu comecei a rir, né? Ai, tá doendo, mas eu rindo da situação. E foi tudo diferente, né? Então, quando a gente consegue rir das situações, né? A gente consegue mudar a vibração das coisas, certo? E aí a gente rompe com esse ciclo negativo, certo? Vamos adiante. Tem pessoas que resistem, não acreditam que você pode ter mais sucesso, tá? Isso é uma frase da Rosalia Schwartz, que é uma psicóloga que desenvolveu um trabalho que ela chama de movimento perfeito, que lida exatamente com essas questões da mente da gente. Ela estuda a mente, o cérebro, né? Então, ela diz que tem pessoas que resistem, não acreditam que você pode ter mais sucesso aprendendo a ter mais facilidades. Acreditam que precisam mais esforço, mais suor, mais dor. Esta foi a nossa educação, voltada para uma vida de batalhas e lutas. As adversidades, as contrariedades, não exigem mais ação ou mais empenho. Elas exigem mais estratégia mental, mais flexibilidade e mais elegância. Então, presta atenção, né? Quando a gente acha que tudo é difícil, que tem que batalhar muito, que, olha, não é fácil. Não pensa tu que é fácil. A gente tem que ralar muito, tem que suar muito. Eu conquistei, mas quanto calo no pé eu fiz? Porque não é assim, né? Gente, eu digo assim, ó, quando a gente gosta do trabalho da gente, eu acho que é tão, sei lá, tão mais simples, né? Tão mais fácil, tão mais gostoso, tão mais prazeroso. Porque, assim, é claro que eu trabalhei bastante, sim, eu trabalhei bastante, mas quando eu penso assim, na trajetória, no que foi para conquistar o carro, para conquistar a corte e tal, né? E eu ainda tenho muito mais coisas a conquistar, né? Eu vejo assim, eu trabalhei, ok, né? Eu cheguei em casa com dor no pé, eu paguei o preço, né? Como a gente diz, mas isso, quando me perguntam assim, tu deve ter te matado de trabalhar. Não, eu não me matei de trabalhar, né? Eu trabalhei, mas eu faço as coisas com tanto prazer, com tanto amor, gostando tanto, que ou é isso, né? Ou realmente não teve esse esforço, essa batalha, essa luta, essa coisa, que a gente sabe, parece assim que a dificuldade, né? Que Mary Kay é muito simples. Mary Kay, se tu faz a receitinha, ela vai te levar. A gente vai conquistar, né? Primeiro passo, te forma diretora, né? Acreditando. Eu tenho 10 consultoras. Ok, acredite em você. Faça a sua parte, né? Busque o que precisa. O que precisa fazer? Falar com muitas pessoas, fazer muita sessão, mostrar o produto para muitas pessoas. É só isso que tem que fazer, certo? Então, qual é a dificuldade disso? É o trabalho da gente, ok? Só que, talvez, na qualificação, ou antes da qualificação, para te entrar em qualificação, tu tenha que dar um pique maior. Se antes tu trabalhava 2 horas, agora tu vai ter que trabalhar 4. Se antes tu trabalhava 4, aumenta mais 2 horas, né? Exato, é o que eu digo, morta com farofa, mais feliz, né? Bem feliz, certo?
Então aqui, essa noção, essa visão das coisas, de que a gente tem que se matar trabalhando, tem que tirar isso da cabeça, tá? A gente tem que projetar que as coisas virão com facilidade. Todas as coisas. Presta atenção nisso. Vocês têm que mentalizar que todas as coisas, todas as pessoas e tudo que tu precisa, todas as informações, todas as orientações, pessoas, situações adequadas e positivas vão chegar na tua vida de forma fácil, sem dificuldades, ok? Então, mentaliza isso. Pensa isso, vive isso. Ao invés de ficar projetando para a tua vida que, não, eu quero ser diretora, mas eu sei que eu vou ter que ralar muito. Pronto. Tu tá dizendo, tu tá decretando que para ti ser diretora, tu vai ter que ralar muito. Certo? Eu vou conquistar o carro, mas eu sei que eu vou ter que suar muito, vou ter que batalhar muito, vou ter que isso. Então, tudo é aquilo que tu decreta acontece, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalho, tá? Eu gosto de trabalho. Eu sou uma pessoa que eu nunca me importei, porque desde sempre eu decidi na minha vida que eu ia trabalhar com coisas que eu gosto, certo? Então eu nunca tive um emprego convencional faz muito tempo, certo? Que eu decidi, lá com 27 anos de idade, eu decidi que eu não ia ter um emprego formal, que eu não ia me submeter a patrão, a vontade de patrão, a coisa assim, tá? Então, desde cedo, eu decretei para minha vida que eu faria os trabalhos, né, o serviço que me fizesse feliz, tá? Então eu fiz muita coisa nessa vida. Eu tive loja, né? Fui dona de loja. Foi uma das coisas que eu fiz. Eu trabalhei com terapias alternativas uma época, né? Que mais? Eu comecei a trabalhar com dança e tudo coisas que eu fiz porque eu gostava de fazer, né? Eu nunca quis me submeter a alguma coisa que eu não gostasse de fazer. E eu vou dizer para vocês que eu cansei da dança, porque na verdade eu já não estava gostando. Eu estava de saco cheio de dar aula. Tava, né? Eu não queria isso mais. E apareceu Mary Kay na minha vida, e talvez eu tenha levado tempo demais nessa dúvida, né, de fazer Mary Kay ou ficar com a dança e tal. E no momento que eu liberei, deixei a dança aí, né, eu comecei a amar o que eu faço, né? Eu amo fazer Mary Kay, eu amo liderar, eu amo dar treinamento, eu amo fazer isso, né? Então, eu não me canso. E quando a gente ama, a gente não cansa de fazer aquilo que a gente ama. Então, e como eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de trabalho, para mim, não me importa trabalhar final de semana, feriado, eu acho ótimo trabalhar, adoro produzir, eu acho que produção é ótimo, né? Isso significa a gente ter útil, né? Tá fazendo alguma coisa de útil na vida, né? Então, para mim não tem problema, sabe? Se tiver que trabalhar uma noite inteira, não tem problema. Tô ótima, fico feliz, né? Então, acredito que é isso, né? A gente a gente precisa então, para lidar com as diversidades, com as contrariedades, né? A gente não precisa achar que as coisas, que o desafio é maior e aí eu vou ter que, meu Deus, me rasgar para, né? Simplesmente isso vai te exigir que tu tenha mais estratégia mental, que tu seja mais flexível, te permita mais, né? E tenha mais elegância para sair das situações. Né? Então, achei ótima essa frase da Rosalia. Eu até mudei o nome da minha unidade. A minha unidade era Estrelas Guerreiras. Tá? E aí, lendo esse texto completo da Rosalia, ela fala exatamente desse espírito que a gente tem e dessa tendência de achar que para tudo na vida a gente tem que lutar, né? Então, estrelas guerreiras
mulheres guerreiras, lutadoras, batalhadoras, né, tal. E ela, no texto, ela coloca que ela se identifica muito mais, né, com uma mulher jardineira, no caso, uma pessoa que semeia, né, que planta, enfim, que colhe as coisas e tal. E aí eu mudei o nome da minha unidade em função disso, em função de achar que realmente chega de tanto guerrear, de tanto batalha, suor, sangue, né? Eu digo, e aí eu mudei o nome da unidade para Estrelas Jardineiras, né? Então, porque essa é a ideia de semear bons frutos, né? De ir levando, espalhar essa semente da oportunidade Mary Kay pelo mundo, né? E estrelas, porque sim, porque brilhamos, né? Porque somos pessoas de muita luz, e com essa missão de ir plantar, de fazer a jardinagem mesmo, né? De ir disseminando essa corrente do bem. Né? Bueno, vamos adiante. Se a pessoa ela está amargurada, com certeza essa amargura vai se projetar sobre as experiências da vida dela, né? Ela vai encontrar pessoas e situações que vão validar essa perspectiva, certo? As experiências da pessoa, ela vai ser dominada pela amargura. Então, vocês estão entendendo que, às vezes, a gente fica assim, eu tô com o discurso certo, eu tô com a imagem certa, eu conheço tudo do meu negócio, eu conheço tudo dos produtos, e mesmo assim eu não tô tendo sucesso. Por que eu não tô tendo sucesso? Entende? Muitas vezes, aquilo que tu tá projetando internamente tem a ver com essas experiências ruins, né? Situações xaropes, assim, a pessoa não tá bem, ela tá amargurada, ela tem preconceitos, ela tem ideias lá pré-concebidas, né? Sentimentos mal resolvidos que estão atuando na vida dela naquele momento. E aí ela vai atrair situações que vão validar esse sentimento de inadequação. Eu vou falar para vocês assim, eu, por exemplo, né? Eu tinha um sentimento de inadequação que me acompanhou durante muito tempo, né? Eu nunca me senti adequada para nada, né? Muito em função de que a minha querida mãezinha, que ela tadinha, ela errou, mas ela também ouviu isso a vida inteira dela. Então eu entendo que muitas vezes a gente repete, né, os padrões aí para os filhos da gente, a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? Tem que ter muito cuidado com aquilo que está repetindo, porque são padrões que a gente aprende e que a gente toma como verdade e acaba reproduzindo, né, na nossa casa para os nossos filhos, certo? E a mãe, a mãe sempre foi criada, ela foi criada ouvindo isso, né? O que os outros fazem sempre é melhor, né? Os outros sempre têm razão. Não incomoda, entende? Fica quieta. Então ela ouviu isso, ela cresceu assim e ela reproduziu isso dentro de casa. Então, esse sentimento de inadequação me acompanhou durante muito tempo. Tudo que eu fazia não era nunca bom o suficiente, né? Eu sempre achava que não, sempre tinha alguém que ia fazer melhor, né? Então, eu era muito triste, muito penoso isso, né? E isso não foi diferente na dança. E eu fiz grandes coisas na dança. Eu comecei tarde a dançar, tive um destaque dentro da dança, dei aula até no eixo Rio-São Paulo, mas isso nunca me satisfez. Eu nunca estava satisfeita com isso, porque parecia que sempre estava faltando alguma coisa, sempre me criticava, entende? Bom, com Mary Kay, a Mary Kay me aproximou dessas técnicas, né? Através da Mary Kay, eu comecei a entrar nesse mundo, né? Do coach, da mente, né? Eu conheci a Rosalia Schwartz, que é esta psicóloga que faz esse método de assim, comandar a mente, né? Vamos dizer assim, né? Mary Kay me aproximou de Deus,
né? Eu sempre fui muito religiosa na infância, depois cresci, acabei me afastando disso. Quem me aproximou de Deus de novo, né? Então, juntando essas duas coisas, eu comecei a trazer para dentro da minha realidade, a me desidentificar com aquela pessoa que eu acreditava que eu era. A Rosalia até ela diz, né? Seja menos você. E eu digo isso muitas vezes. A gente precisa esquecer um pouquinho daquela pessoa que a gente pensa que é, sabe? Aquela pessoa lá que as pessoas dizem que tu é, né? Ou que tu aprendeu que tu é, enfim, né? Então, quando eu comecei a me desidentificar desta pessoa inadequada para tudo, que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Se eu for pegar aquela pessoa lá, jamais aquela pessoa lá iria conquistar um carro com a equipe, iria ser uma diretora, iria ser top, não iria, certo? Mas eu não sou aquilo, eu sou essa pessoa. E essa pessoa hoje é uma pessoa que atrai situações favoráveis, é uma pessoa que atrai facilidades e oportunidades, né? E é uma pessoa que facilita isso para as outras pessoas, que esse é o meu trabalho também. É de levar essas facilidades para as pessoas e tudo gira com uma energia que vai e retorna, vai e retorna. Então, assim como eu faço esse trabalho de coração aberto aqui, para que vocês possam crescer, evoluir, prosperar, se darem conta de uma série de coisas, o universo me manda isso de volta. Ele me manda isso de volta, né? Então, isso é maravilhoso. É isso que a gente pensar, né? De fazer esse espírito de ajuda, a gente emana essa energia legal e isso retorna para a gente, né? Então, hoje, gente, eu tive não menos do que 3 pessoas me procurando, né? Querendo voltar, de consultoras antigas querendo voltar, sabe? Então, por que isso? Isso com facilidade, eu não fui atrás delas, elas vieram para mim. E é assim que eu penso, que venha para mim as pessoas certas, as pessoas adequadas, no momento certo, no momento adequado, né? E que chegue com facilidade, eu não preciso caçar ninguém, porque elas virão até a minha porta. Eu só preciso sair para a rua, certo? Eu só preciso, né, emanar essa energia, estar por aí, plantar essa semente e acreditar que isso vai vir, né? Porque eu sei que eu tenho uma missão, que é levar essa oportunidade de vida, oportunidade de mudança para outras pessoas. E Deus sabe quem são as pessoas que eu tenho que tocar. E que isso tenha que acontecer através de mim. E não, muitas vezes não é uma tarefa muito simples, porque a gente lida também com a mente dessas pessoas, com o emocional delas, e a gente enxerga nelas aquela, né, aquele potencial enorme lá, e muitas vezes a pessoa, ela está tão fechada nas dificuldades, nas travas emocionais, que ela não consegue enxergar o grande potencial que ela tem dentro dela, a grande luz que se ela deixar florar, as coisas vão fluir. Mas quando a gente consegue fazer isso e essa pessoa se transforma realmente e consegue transformar a vida no entorno dela, gente, isso é tudo de bom. É por isso que a gente está aqui, não é por outra razão, né? Nós estamos aqui verdadeiramente, eu digo que Deus nos botou nessa terra para nos ajudar mutuamente. Então, se eu tenho condições de ajudar, por que eu não vou ajudar? Né? Até financeiramente a gente ajuda, né? Quando pode, claro, né? Mas por que não? Quando, né? Quando isso se pronuncia, né? Por que não? A gente está aqui para se ajudar, gente, né? Então, a possibilidade de algo ser feito ou não reside na mente da pessoa. Enquanto tu não admitir na tua mente que isso pode acontecer, isso não vai acontecer. Se tu abre a tua mente, por que a gente faz cartaz de metas? Certo? A gente faz cartaz de metas para que a gente possa informar para a nossa mente. Eu estou aqui falando com vocês e olhando o meu cartaz de metas ali, porque eu tenho um aqui, outro lá, tá? Tem vários cartazes de metas espalhados pela casa, tá? Por quê? Porque
à medida que eu olho, consciente e inconscientemente, aquilo funciona como uma mensagem subliminar, porque mesmo que eu não olhe atentamente, eu passo os olhos e o meu cérebro registra aquela imagem, né? No momento que eu faço isso, eu estou mandando estímulo para o meu cérebro. Eu tô mandando para ele está visualizando aquilo que eu quero para mim, o tempo inteiro, né? Então, assim, eu quando tinha lá uma unidade fazendo 10.000 pontos, eu colei pela minha casa inteira, eu tenho uma unidade top, eu tenho uma unidade top, eu via isso constantemente. E o que que aconteceu? Eu atraí um monte de top para minha unidade, e hoje eu tenho uma unidade top, né? Então, é isso que a gente precisa focar naquilo que a gente quer, né? Se eu quero fazer muitos inícios, então coloca isso. Eu estou a serviço de Deus. Estou a serviço e que venham a mim as pessoas que precisam dessa mudança e elas virão, certo? Se a tua atitude for de derrota, então esta atitude vai projetar na tua realidade. E é exatamente isso que tu vai atrair de volta. Então, muito cuidado com a tua atitude, com aquilo que tu, né, pensa, com aquilo que tu fala, certo? Não é que a gente vá agora fingir, não é disso que eu falo, porque muitas vezes essa história do mimimi, do papapá, né? Pensamento atrai, mas tu vive os teus dramas também, e a gente precisa respeitar isso também. A gente tem queixas, né, que são plausíveis. A questão é, o que que eu vou fazer com isso? Que rumo que eu vou dar para essas coisas? Essas adversidades, elas acontecem, elas vão acontecer. Agora, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar me lamuriando quantos dias? Quantas semanas? Quantos meses? Né? Porque não existe situação perfeita. Existem situações que a gente pode tornar elas perfeitas, né? Bom, aí tem um outro, né? Uma outra parte. Quando faço as entrevistas, faço aquelas perguntinhas básicas. Você está satisfeita no seu trabalho? Gostaria de mudar de vida, ter mais tempo para a família, entre outras. Se as perguntas são satisfatórias e vejo potencial na pessoa, logo quero iniciar e apresento melhor a empresa. E mesmo assim, elas não querem por algum motivo. Sei que o não está sendo para mim, mas tenho pressa, quero chegar ao topo, mas está difícil. Sinceramente, não sei o que fazer. Aí, até brinco que iniciei na Mary Kay com falta de sorte. Olha tudo que a pessoa está dizendo, né, para ela mesma, né? Não veio o meu broche, ela faz uma brincadeira, né? Não veio o meu broche, o que eu recebi foi de uma consultora que não deu certo. Cruzes, né? Então, ela já registrou que ela entrou com falta de sorte, o broche dela não veio, as coisas deram errado, a caixa não chegou, chegou produto amassado. Daí é uma sucessão de coisas que acontecem que vem reforçar a falta de sorte. Vocês estão entendendo como a gente arma, né, arapuca para gente, certo? Então, a gente não pode entrar neste espaço. E a gente diz essas coisas brincando, né? E a gente ainda fala isso brincando. KKKKK, né? Me dei mal. Puxa vida, né? Então, gente, muitas vezes aquilo que a gente fala brincando é extremamente sério, né? É bem sério. Então, não projeta para a tua vida aquilo que tu não quer, né? Não projeta que tu não tem sorte nas coisas, né? Não projeta que tá difícil, né? Se tu quer o topo, projeta o topo. Pensa ele, vivencia ele, olha o topo. Coloca imagens que vão representar a conquista disso, agora na tua mente. E levanta todos os dias com esse foco. E vai para a sessão com esse foco, tá? Vai dizendo, hoje eu vou encontrar a minha top. Eu disse isso no curso que a gente estava fazendo lá, encontrei.
lá no palco do seminário se formando, e isso mesmo, te visualiza no palco do seminário se formando, vai em busca daquilo, o que não tá fechando, o que não tá certo, ok, vamos fazer uma análise disso, vamos mudar, às vezes é a tua vibração, o tipo de pessoa que tu tá atraindo, tá condizente com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu fala, com aquilo que tu sente, né? Nosso cérebro fica magnetizado pelos nossos pensamentos dominantes e atraem forças, pessoas e circunstâncias de vida que se harmonizam com a natureza destes pensamentos. Nada de valor pode ser alcançado mantendo-se a mente dividida e com pouco empenho. Caiu como uma luva, Lorena. Que bom, ótimo, muito bem. Tô adorando. E outra, né? Nossa, gente, estou vendo nessas histórias, não consigo iniciar também ninguém, tá? Me parece que o foco é o dinheiro quando você apresenta a Mary Kay. Por isso, quem é rico, olha, quem é rico não se interessa. Quem já tem emprego não se interessa. E quem é pobre não quer. Pronto, acabou. Ninguém, né? Que quem é rico não se interessa, né? Quem tem dinheiro não se interessa. Quem tem emprego não se interessa. Quem é pobre também não quer, porque é pobre. Né? Então, pronto, acabou. Não tem ninguém. Né? Então, gente, a gente sabe que dentro da Mary Kay nós vemos histórias de pessoas que entraram não por dinheiro, que entraram por outras razões. Né? A gente sabe de histórias de pessoas que trabalham e fazem Mary Kay. E a gente sabe de pessoas que não tinham absolutamente como investir no negócio, eu fui uma, né? E que hoje são pessoas que têm sucesso, tá? Então, gente, cuidado com esse tipo de pensamento, né? Pessoas que não atingem sucesso, elas sabem todas as razões para o fracasso dela, tá? Elas têm álibis, assim, infalíveis. Elas explicam, ah, tá, não, mas eu não consegui, foi porque, não, é assim, não deu, aí eu levei muito não, eu vendia e daí as pessoas não pagavam, eu só pegava gente que não tinha cartão, olha, eu pegava gente assim, ó, que dizia que ia fazer e não fazia, tá? Então, a gente tem, olha, álibi, a gente cria álibi. Não, mas assim, ó, que se eu tivesse também, aí conseguiria. Se eu não tivesse me casado, tipo, se eu não tivesse filho, mas se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, se eu tivesse mais sorte, porque eu não tenho sorte, né? Eu sou uma azarada, né? Se eu tivesse a sorte que a de Luz tem, né? Tá? Se eu tivesse outras pessoas comigo, se eu tivesse outro tipo de consultora na minha equipe, eu conseguia. Porque essas gurias aí são umas coisas, certo? Então, gente, seguinte, ó. Lembra lá no começo quando eu falei que tudo que chega na nossa porta é para nós? Lembra? Então, vamos começar a ver o contrário, dizer assim, se eu tenho trabalho, se eu tenho desafio, é porque Deus acredita na minha competência para resolver isso. Não é verdade? Se eu tenho filhos, se eu estou me incomodando com os filhos, sinal que eu tenho filho. Ok? Então, é uma bênção, né? Obrigada, Senhor, eu tenho filhos. Né? Estou me incomodando com o marido, sinal que eu tenho marido. Também, porque tem tanta gente sozinha, né? Eu tô solteira, ainda por opção. Tá. Mas ainda agora, esse ano, estou mais assim, flexível, querendo achar um pé de meia, né? Ah, se a gente não tem, não tem dinheiro e está tendo uma oportunidade de fazer dinheiro, aproveita, vai lá e faz, né? O tempo é uma questão de gestão, de gerenciamento, né? E a sorte, a gente sabe que sorte é fazer, né? Atitude, né? Atitude, ação igual a sorte, né? Ok? E a gente não tá lá na pele da fulana para saber, né? A sorte dela, certo?
E aquelas pessoas que estão na nossa unidade, as pessoas que estão conosco, a nossa diretora, a nossa iniciadora, gostando ou não, chegou na tua porta para ti, aprende essa lição com ela, né? Ou não aprende, ok? Mas vamos parar de usar isso como justificativa para não ir para frente, porque não é, certo? Então vamos inverter um pouco, né, as coisas. Acabar vendo essas diversidades, essas coisas, como uma oportunidade de crescimento, certo? Na verdade, o que nos falta é a coragem de enxergar quem nós somos. Desenvolver um olhar apreciativo sobre nós, certo? Porque a gente se critica muito, a gente vê muito as falhas, as nossas e as dos outros. Então experimenta fazer isso com a tua unidade também, com as pessoas que tu tem na tua unidade. Então, ao invés de apontar o defeito, tenta enxergar o que ela tem de bom, porque todas as pessoas têm alguma coisa boa, né? Então lança esse olhar apreciativo sobre as tuas consultoras, sobre a tua diretora, sobre a tua iniciadora e tenta ver o que ela tem de bom, sabe? E reforça isso. Pô, mas ela é uma pessoa simpática, ela é uma pessoa esforçada, né? Ela passa conhecimento, ela reconhece. Não fica olhando só o defeito. A pessoa tem um defeito, é caolha. Pronto, acabou. Tu vai olhar só que é o que a mulher é caolha, né? Então vamos olhar as coisas boas que as pessoas têm, reforçar isso. E eu garanto para vocês que a atitude das iniciadas e a atitude da equipe, da diretora vai mudar, porque vocês vão estar vibrando numa outra frequência, emitindo uma energia melhor para essa pessoa, né? E para ti mesmo, começa a te olhar com apreciação, ver o que tu tem de bom, porque tu tem coisas boas. Então, né, salienta isso. Faz uma listinha de coisas que tu te aprecia, o que tu gosta em ti, né? Esquece um pouco, para de olhar o buraco, né? A gente tem uma mania de ficar olhando para o buraco vai acabar, ficar gigante, a gente só olha para ele, e a gente não olha no entorno, né? Se tu olhar para o buraco, vai cair nele. Então, vamos olhar as coisas que a gente tem, que são boas, que são melhores em nós. Afinal, nós temos mesmo. Olha, às vezes a gente se critica muito, até fisicamente, né? Mas, pô, mas tem alguma coisa em ti que tu gosta, então olha para isso. Mas meus olhos são bonitos, meu cabelo é bonito. Sei lá, olha para isso, sabe? Valoriza isso que tu tem de bom, ok? E vamos parar de olhar as coisas que a gente não gosta, certo? Deveríamos gastar menos nosso tempo analisando os nossos resultados e criando novas estratégias para mudar esses resultados, ao invés de criar álibis para acobertar as nossas falhas, certo? As falhas existem? Sim. Olha, modifica aquilo que precisa ser modificado, ok? E não fica só justificando que não deu por causa disso, não deu por causa daquilo. Olha, o que tem que mudar, né? Assim, olha, eu fiz isso, meu resultado foi péssimo. Então tá, muda. Tenta mudar a maneira como tu fala sobre as pessoas e sobre as coisas para ver se o resultado não vai ser diferente, né? Então a fé é acreditar no que nós não vemos. Fé não é ver para crer. A fé é crer antes para depois ver, tá? E a recompensa é ver realmente aquilo que nós acreditamos. Então, se eu quero o topo, eu quero o diretorado, eu quero a corte, eu quero o carro, veja primeiro, creia primeiro, acredite. O que é acreditar? É confiar, é ter confiança, né? Acreditar é isso, é confiar de que aquilo é teu, é decretar, é meu, eu tomo posse. Eu tomo posse, eu creio, eu acredito, é meu. E faça-se agora. E aí eu sinto como se eu estivesse com o carro agora, com o topo agora, com, né, 1 milhão de pontos agora, palco do seminário, corte agora, já. Toma posse, te sente, te apodera desse sentimento. Creia, confie e tudo vai vir para a tua vida. Tudo vai se fazer presente no teu caminho.
Isso, sente o cheiro do carro, te sente dirigindo. Agora, faz isso e sai para o teu dia para trabalhar. Toma atitude, vai de encontro a essa energia, porque Deus vai te mandar, com certeza Ele vai te mandar. Mas se tu ficar em casa lá, só sonhando, não vai acontecer, né? Porque a gente precisa, né, sair imbuída com esse sentimento, que eu seja levada para onde eu tenha que ser levada. Que Deus me coloque nos lugares certos diante das pessoas certas. Mas eu preciso me mover, certo? A fé move montanhas, faz placebos funcionarem, leva as pessoas a atravessar tempos difíceis, pois é uma emoção de certeza que tem impacto profundo na inteligência infinita. Pensamentos aos quais as emoções estão associadas, estes sim podem se materializar. Portanto, tudo o que dizemos, fazemos e pensamos importa, pois tudo está conectado. Então, presta bem atenção nisso, que tudo que tu fala, pensa e sente está conectado e vai virar a tua realidade, tá? Visualize o que quer, veja isso, sinta, acredite, faça o seu modelo mental e comece a construir isso na sua vida. O cérebro, ele não distingue imaginação de algo que você tenha vivenciado. O nosso cérebro, ele é burro, gente. O nosso cérebro, ele é burro. Não é o cérebro que pensa, certo? Ele é burro, burro. Então, ele acredita em tudo que a gente disser para ele. O que é que tu está dizendo para o teu cérebro? Como é que tu está alimentando o teu cérebro, certo? A visualização por meio da concentração e força de vontade nos capacita a materializar pensamentos como experiências no mundo material, tá? Então, mais uma vez, como é que tu está alimentando o teu cérebro? Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior, né? Aqui só imagens de vitória, de conquista, né? Vamos alimentar muito bem o nosso cérebro, né? É preciso acreditar, é preciso definir o que tu quer, determinar o que você vai dar em troca. Tu vai dar em troca o teu tempo, a tua dedicação, a tua fé, né? A motivação, o entusiasmo, ok? Tu tem que ter uma data para que isso aconteça. Nada pode ser vago, o cérebro é burro. Tem que informar ele de tudo, quando que tu quer. Tem que ter data marcada. Por isso que a gente bota data, porque o cérebro não sabe. A gente precisa dizer para ele, certo? Tem que criar um plano de ação e começar já a colocar esse plano de ação em prática. Por fim, tu vai escrever uma declaração consistente e clara do que tu quer, do tempo que tu vai ter para fazer isso, né? Do que tu vai dar em troca, descrever o teu plano de ação, ok? Faz isso, escreve, assina, certo? Volta e meia, tu visualiza isso, pode ver todos os dias, tu pode ler em voz alta essa declaração 2 vezes por dia, quando tu levantar e quando tu for dormir, tá? Você precisa desejar ardentemente, o seu desejo tem que se tornar uma obsessão, certo? Tem que ser obcecada por isso. Eu quero, eu vou fazer, eu vou. Isso vai te alimentar, isso vai ser um motivo para a tua ação, né? Você tem que se convencer de que pode ter o que você deseja. Porque se tu não acreditar, ninguém vai acreditar. Tu tem que mandar essa imagem, essa mensagem para o teu cérebro, certo? E se tu não te convencer disso, vai demorar mais. Quanto mais tempo tu levar para te convencer disso, mais tempo tu vai demorar. Então, cartaz de meta é ótimo, porque vai trabalhando de forma subliminar, ok? E vai convencendo o cérebro. Você tem que estar determinada a ter, né? E se convencer que terá o que tu quer, certo? Os pensamentos que fazem a diferença são apenas aqueles pelos quais você nutre sentimentos passionais. Quanto mais intensos forem os nossos sentimentos em relação à ideia ou ao nosso objetivo,
mais certo é o fato de que essa ideia vai nos dirigir ao caminho da sua realização. Então, quando vocês estiverem lá, assim, ó, sonhando, que estão no palco, ri junto, te bota lá. Eu fico imaginando, fico dando risada aqui, eu fico assim, nossa, que legal. Eu fico bem louca, bem louca, bem louca, bem louca, certo? Sentindo lá, meu Deus, estou muito feliz, estou aqui, conquistei e tal. Ok, te enche dessa energia e vai para a rua, né? Vai para a rua materializar isso, que o universo vai mandar essas coisas para ti. Com certeza ele vai mandar. Aprofunde-se na experiência do futuro desejado e sinta os sentimentos que você sentiria se estivesse de posse do seu propósito principal. Sucesso não é mágica ou truque. Ele é simplesmente saber como focar. Isso é sucesso. Se você pensa que está derrubado, você está. Se você pensa que não se atreve, você não faz. Se você gosta de vencer, mas pensa que não conseguirá, é quase certo que você não vai conseguir. Se você pensa que vai perder, você está perdido, porque no mundo descobrimos que o sucesso começa com a vontade do sujeito. A questão está no estado da mente que nós nutrimos. Se você pensa que está ultrapassado, você está. Você está. Você tem de pensar alto para levantar. Você tem de estar certo de si antes de qualquer prêmio conseguir ganhar. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo homem mais rápido ou mais forte, que mais guerreia, o que mais batalha, o que mais luta. Não. Mais cedo ou mais tarde, o que vence é aquela pessoa que pensa que pode, tá? Tudo começa com um propósito definido. Para alcançar esse propósito, é preciso traçar uma meta. Para atingir essa meta, é preciso de um plano de ação. Porém, muitas vezes, esse plano de ação ele pode falhar. E aí, o que tu vai fazer? Se o plano falhar, né, a gente precisa tentar de novo, né? Ter o plano B, o plano C, o plano D, todos os planos, né? Mas nunca desistir do nosso propósito. Ações e não palavras são o que conta. Então, mexa-se, te movimenta, tenha atitude, ok? Veja o fracasso como uma vírgula e não como um ponto final. Então, não deu aqui, ok, vírgula, né? Segue adiante, próximo, ok? Corrige o que precisa ser corrigido e segue adiante. O sucesso parece ser grandemente uma questão de continuar quando outros já abriram mão. William Feather. Sabemos que apenas 1% dos que se aventuram em um novo negócio se tornarão os mais bem-sucedidos, né? A questão toda é, tu aí vai ser 1% ou 99%, né? Vai fazer parte dos que chegam ou daqueles que ficam no meio do caminho. Então, não seja enganada por fracassos temporários, pois se o seu desejo for forte o suficiente, o sucesso vai prevalecer. E um grande sinal de insanidade é esperar resultados diferentes e continuar fazendo a mesma coisa. Então, muda a estratégia, gente. Se você quer resultados diferentes, muda a atuação, muda o diálogo, muda a postura, muda a estratégia, muda a imagem. Tem que melhorar sempre, olhar sempre isso. Eu também, eu sou 1%, com certeza, tá? Sempre que você ver um negócio bem sucedido, isso significa que alguém uma vez tomou uma decisão corajosa, né? Que é o líder, né? E ninguém vai seguir por muito tempo um líder que não tenha coragem. Mas essa coragem ela tem que ser baseada em conhecimento sobre si mesmo e conhecimento sobre o seu trabalho. E quem vem à sua mente quando tu fala em coragem? Né? Pode pensar lá na senhora Mary Kay Ash. Então a gente pega e se coloca, pede, né? Pensa nela, como é que ela agiria para resolver essa questão, né? Alguém de muita coragem. Eu penso sempre na Mary Kay Ash, como ela resolveria isso? Ou eu penso na minha nacional também, na Rose Aguiar, como a Rose resolveria isso? Porque ela é extremamente diplomática, né? Então a gente pega e
usa esse auxílio, né? Essas pessoas que nos inspiram para resolver determinadas situações, certo? Passos para a autoconfiança. Ação persistente e contínua em direção à realização do seu propósito. Concentrar os pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa que eu desejo me tornar, criando assim em minha mente uma clara imagem mental do meu eu futuro. Então, olha, eu faço isso, tá? Eu levanto, eu acordo, tomo meu café, eu faço uma meditação e durante 30 minutos eu fico mentalizando a pessoa que eu quero ser. Eu fico sentindo-me esta pessoa já, como se ela já estivesse presente na minha vida, como se eu já fosse essa pessoa, certo? Top nacional, né, de carro rosa, enfim, certo? Então, pense isso, faz essa mentalização todos os dias, cria essa imagem, ela tem que ter clara para ti, tá? E tu vai ver os milagres acontecendo na tua vida. Isso é projetar um milagre, né? Devote 10 minutos diários na autossugestão do seu desejo com o objetivo de criar autoconfiança. E escreva claramente uma inscrição da sua meta principal e nunca, mas nunca, de jeito nenhum, pare de tentar alcançar. Nunca entre em transações que não beneficiem a todas as pessoas, tá? A todos os envolvidos. Você será bem-sucedida atraindo para si as forças que desejar usar e a cooperação das outras pessoas também. Induza as outras pessoas a lhes servir, porque tu tem a disposição de servir os outros. Porque tu está servindo, elas também vão querer servir, certo? Procure eliminar a ira, eu sei que é difícil, a inveja, o ciúme, o egoísmo, o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade. Pois uma atitude negativa em relação ao outro nunca vai nos trazer sucesso, certo? Então, se tu não consegue lidar com a situação, e olha, a gente não é santo, né? Nós não somos perfeitos, tem pessoas e situações que nos tiram do sério, mas o que que eu faço? Eu afasto, eu digo assim, fica lá, sabe? Eu tiro da minha frente, eu isolo, entendeu? Não emito julgamento, eu não emito, sabe, vibração xarope. Eu procuro não nem falar da situação ou nem falar da pessoa, porque eu não quero atrair nem ficar jogando energia ruim, né? Então, se tu não consegue lidar com isso, tira da tua vida, certo? Afasta, ok? Você fará com que os outros acreditem em você à medida que você acreditar nos outros e em você mesma. E, por último, comprometa-se consigo mesmo e com os outros. Ok? Bom, meus amores, algumas pessoas ou caíram fora, não aguentaram, porque é um assunto que mexe com as pessoas, né? É um assunto difícil pra gente, né? Mas que a gente pode tornar fácil a partir do momento que a gente assume que quer uma mudança realmente, né? Então, mandar essas informações para nós, para o nosso cérebro, nosso coração, né? Faz toda a diferença. Eu tenho certeza de que isso vai fazer diferença. A partir do momento que tu vai para a tua sessão com esse tipo de pensamento, com esse tipo de vibração, tu vai livre de expectativa. Quinta-feira, eu fui passar uma tarde num café, fazer a tarde do beijo lá, né? E, gente, era 5 horas da tarde, eu não tinha vendido um prego ainda, né? Não tinha uma encomenda, nada, né? E assim, poucas pessoas querendo, nem fiz teste do beijo, para dizer bem a verdade. Fui fazer o teste do beijo, foi o que eu menos fiz. Elas fizeram mãos de seda, tarará, e tal. E aí, olha, quando foi 5 horas da tarde, que eu tava achando, bom, hoje eu acho que eu vou ir para casa de mão abanando, né? Mas tudo bem. Eu tava bem assim, tudo bem, não tem problema. Eu conheci gente nova, peguei contato.
tadadá. E aí, minha filha, quando eu vi, né, a dona do café, que é a minha cliente, me encomendou um monte de coisa, né? A outra chegou, eu experimentei aquele mãos de seda, eu vou querer, sabe? E no fim, quando eu vim para casa, ainda chegou uma cliente, me comprou mais algumas coisas, foi R$ 500, né? Então, é tudo assim, se a gente vai assim, ó, de coração aberto, confiante, né, sabendo que Deus vai colocar as coisas certas na vida da gente, tudo flui para melhor, tá? Eu desejo de todo o coração que vocês arrasem aí esse mês. Vamos ter um mês espetacular, maravilhoso. Abrindo os nossos caminhos, né? Para tudo quanto é coisa boa, certo? Porque nós somos merecedoras disso. Todos nós somos merecedores de muita felicidade e de muita coisa boa. Então, gente, beijo, beijo, beijo. Eu posto sim, vou postar o treinamento lá no grupo, com certeza, tá? Só não vou postar o treinamento lá no, na página, porque eu acho que não dá. Eu nunca tentei, mas eu acho que não dá. Tá bom, gente? Então vamos lá. Quero ver vocês fazendo esse exercício e, por favor, me deem relatos depois, se vocês observarem os milagres acontecendo na vida de vocês e as mudanças, eu quero saber, tá bom? Certo? Então tá. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um excelente